Ai, meu Samsung Fron. Aí você reclama de tudo mesmo, né? Eu tô surda. Oi? Gente, tudo bem? Você falou que não era pra falar gente. É nem tudo bem. Então, tudo errado. Bom, hoje estamos nós aqui novamente. Parada, assistente. Para o nosso programa de hoje, no Corretoras na Cozinha, nós vamos entrevistar aqui um grande amigo, uma pessoa muito especial que ajuda a gente em todos os nossos perrengues no dia a dia, né? Do que mesmo? Financiamento. Financiamento. Nossa, hoje vai ter pauta. Pega a parte de baixo da panela que não vai caber. É muito assunto. Vamos iniciar tudo dentro da assunto, né? Vamos tampar. A gente faz assim, uma parte, outra parte. Como sempre, gente, a gente tem os nossos convidados, a gente chama todo mundo. Por quê? Porque a gente gosta de trazer conteúdo para vocês. E o que acontece, Fer? No programa de hoje, nós vamos entrevistar o Henrique Saraiva, 34 anos, casado com a Ana Laura. Há um mês, nós vamos ainda perguntar para eles uns detalhes. Calma que eles vão contar um pouquinho Fiquei curiosa desse assunto. Ele é mineirinho de Tuiutaba. É conterrâneo meu, só que eu não sou de Tuiutaba, mas é mineirinho. E vamos conversar hoje com ele a respeito de várias pautas, a respeito de financiamento bancário. Não, dá pra... Vem, camaradinha. Eu tô... Mãe, vem cá, mamãe. Madinha no chão. E vamos começar o programa agora. E o entrevistado de hoje, Henrique Saraiva. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Ana Laura. Depois você vai vir aqui contar o segredinho pra nós, viu? Tá pensando que você vai ficar escondidinha? Vai nada. O Henrique é da Prime Assessoria. Exatamente. O que é a Prime Assessoria? Conta. Bom, Fernanda, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês nessa cozinha que tem tudo para ser a cozinha mais famosa do Brasil. Amém! Por que Limeira? Por que Limeira? Bom, Limeira foi uma cidade que apareceu no meu radar assim do nada. Quando eu recebi o convite para poder abrir um escritório da Prime, os diretores tinham elencado algumas cidades aqui no interior de São Paulo e tinha Limeira, tinha Marília, tinha Bauru, tinha Sorocaba, que mais? Acho que Piracicaba. E aí eu já estava doido para mudar de Minas, já estava doido para sair de Tuiutaba e aí fui pesquisar. E numa pesquisa rápida eu vi que Limeira era uma das cidades que mais tinha condomínio por habitante, proporcionalmente falando. Vocês sabiam disso? Pô, informação importante. E aí o que eu pensei na hora? Eu falei, gente, lá o mercado imobiliário é aquecido. Então se eu vou trabalhar no mercado imobiliário, eu vou para uma cidade em que o mercado imobiliário é um mercado aquecido. E aí eu vim. Você sabe uma coisa que faz Limeira ter esse perfil? É o fato dela estar no entroncamento das principais rodovias do nosso estado, né? Washington Luiz, Bandeirantes e Anhanguera. Então, ela é meio de tudo, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que Limeira é meio que representa meio que Brasil mesmo, né? É uma logística, né? Tem uma logística. Você entra e aí vem gente do Brasil inteiro querer se estabilizar aqui, fazer negócios aqui. E a gente fica feliz que você escolheu Limeira. Eu também eu sou muito grato à cidade. Foi aqui que eu abri a minha empresa, que eu comecei o meu negócio, que eu fui muito bem recebido. Sou muito grato a Limeira. Quantos anos você está aqui? Tem 4 anos e 10 meses, por aí. Quase 5, né? Quase 5 anos. E a Prime? Me fala um pouquinho da Prime. Bom, a Prime ela é uma empresa que nasceu em Tuiutaba, nasceu na minha cidade. Verdade, ela tem já 9 e 10 anos. É uma empresa mineira, começou lá. E come pão de queijo lá ou não? Come bastante. Oxi. Só faltava, não. E a Prime, ela nasceu nesse intuito mesmo, de poder agregar o atendimento das imobiliárias, dos corretores, dando suporte para aquele cliente que quer buscar um crédito imobiliário. Então, a gente a nossa função é ser uma ponte, né, entre o financiamento e entre a venda. Então a gente está ali nesse meio do caminho aí. Aí a Prime trabalha com bancos privados. Bancos privados. Hoje nós trabalhamos com o Itaú, Santander, Banco Inter e o Bradesco, dentro dos bancos privados. E aí a linha de crédito, tanto para financiamento, quanto para home equity, consórcio. Hoje a gente está começando terreno.
Hoje a gente está começando a trabalhar com crédito rural Que também, legal. que é uma... Aqui tem muito produtor rural. Tem bastante. Também estamos trabalhando com os fundos de investimentos para poder loteamentos, né, empreendimentos, enfim. Então a gente tem uma gama de produtos na prateleira aí bem vasta. Ah, que legal, Henrique. Aí eu Viu? Ah. Espera que nós vamos entrevistar ele já, né, gente? Mas viu? Ele fez questão de quê, amiga? Então, aqui de praxe, nós convidamos os especialistas, né, do setor imobiliário para falar sobre alguns assuntos pertinentes às suas profissões. E geralmente a gente pergunta para o convidado: olha, qual é o seu cardápio preferido para a gente poder, Gosta de comer. preparar para você, né? É um prazer preparar para você. E quando eu perguntei para o Henrique qual seria o prato predileto dele, a primeira pergunta dele: eu posso fazer? Ele fez questão de querer fazer esse cardápio hoje. Então, a gente, que não é boba nem nada, até porque a gente precisa descansar, né, gente? Porque cozinhar cansa também, né? De novo, Fernanda, cozinhar cansa. É um pouco cansa. Não. Mas aí, Henrique, você me falou que seu cardápio especial de hoje era o que mesmo? É um risoto com limão siciliano. Feliz. E você vai fazer tudo, né? Vou fazer A gente vai poder ficar sentado aqui olhando? Pode ficar sentado olhando, pode ficar tranquilo que hoje a cozinha é por minha conta. Que maravilha. Mas ele disse que você ficaria encarregada da proteína. Eu comprei, tá ali. Tá aí pra você fazer. Não, você Não, eu fiquei encarregada de comprar a proteína. Não, você falou que ia fazer, porque a sua especialidade é filé mignon. Mas, gente, eu preciso ver se você também aprendeu a fazer esse filé. Quer dizer que você não vai fazer nada de novo? Não, tá bom, eu faço. Eu achei que eu ia ficar sentadinha aqui só na entrevista. É melhor eu fazer, porque ela não vai saber fazer do meu jeito. É verdade, que O filé tem que ter o ponto exato, tem que ter um ponto exato. E já que a minha especialidade aqui no seu... tem a especialidade. tem um ritual. Não tem a especialidade, tem que aproveitar. Eu também acho. Até porque eu faço tanto que sobra pra semana inteira, tem que comer. Tem que ficar ao ponto. E você, ela faz o bife, gente, o bife, o filé, ela deixa seco. Você não sabe fazer carne, deixa que eu faço. É o seguinte, então, agora vamos fazer o seguinte. O que você acha de você ir cozinhando enquanto a gente vai fazendo perguntas pra você? Bora. Consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tranquilo. Eu consigo fazer as duas. Não, vamos lá. Deixa essa cozinha comigo. Você tá questionando ele só que ele é um. Você sabe que mulher faz 500 coisas ao mesmo tempo. Por isso que você... Não, é um desafio. É um desafio. Ah, então. É um desafio. Não. Vamos ver. Vamos ver se ele. Mas a gente domina essa Vamos cozinha. ver se o Henrique sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, gente, hoje o negócio vai ser um pouquinho diferente. Nosso entrevistado que vai cozinhar e ele vai começar a fazer os paranauê dele aí. E ó, tenho certeza que vai ficar uma delícia, né, amiga? Ah, não sei não tô lá ajudando, né? Dei um pitaco ainda, vou ter que investigar. E ela adora dar pitaco. Na verdade, eu gosto de delegar. Mas hoje, como você é convidado, eu vou dar esse prazer para você delegar a si mesmo. Que eu vou ficar aqui tranquila, só observando. Pode deixar que eu cuido dessa cozinha aí, gente. Pode ficar tranquilo. Manda bala então, Henrique. Vamos Confio lá. que ver você cozinhando. E enquanto você cozinha, nós vamos conversar. Pode ser? Combinado. E qual é o primeiro passo para fazer um risoto, gente? Então, Nem aqui- ideia do que é um risoto. Como é que faz o risoto? Conta pra A mim. primeira coisa que eu faço, eu coloco o azeite, o sal, o azeite, a cebola e o alho e deixo dar uma douradinha. E aí depois a gente coloca o risoto, o arroz arbóreo e também depois a gente põe o vinho branco. Vamos começar aqui então com azeite. Tá decorando com assessora. Eu promovi você agora de assistente para assessora. Você gostou, né? Mas não vai ter aumento de salário não, viu? É? A gente é sócio, sua. Não, mas faz o seguinte, então, em vez de te dar aumento, deixa você usar seu cartão. Sempre me lasco, gente. Não tem como. Opa, esse. Deu uns trem. Ai, que falta de educação. Eu não posso ir, Claro que não. Pessoal ao vivo. mas eu fiquei. Corta a tosse, então, suportável. Brigadeiro não tá ao vivo, dá pra cortar. Vamos olhar um pouquinho. Ai, que cheiro bom. Esse aqui ele fica cheiroso. Você tá reprovando aí. O alho e a cebola. Ah, é. Ele acabou do. Você estava cheio de dúvida para perguntar. O que você queria saber? Ei, gente, vamos lá. Volta pra nós. Que bancos mesmo que você trabalha? Hoje a gente trabalha com o Itaú, Santander,
o Bradesco e o Banco Inter. Esses são os principais. Tem outros bancos, fintechs, que a gente trabalha também, fundos de investimentos, mas hoje o nosso carro-chefe são esses bancos. Tá. E me diz uma coisa, Banco Privado, né? Você consegue financiar terreno? Consegue financiar terreno, só que o terreno hoje ele está com uma certa especificidade. Por exemplo, no Bradesco a gente consegue fazer o financiamento para o terreno, só que o valor do crédito tem que ser acima de 750 mil. Por quê? Não é em todos os bancos, então. Não são todos os bancos. Hoje terreno é só Bradesco e o Banco Inter. E aí, no Bradesco, terreno, o valor de crédito tem que ser acima de 750 mil. É uma nova política de crédito do banco, respondendo o seu porquê. Terreno. Ou terreno industrial, né? Que seria também um... Dá para financiar terreno industrial? Ah, com certeza. Dá para financiar terreno industrial, dá para financiar a área, dá para a gente financiar sem problema nenhum. Por exemplo, o que não está dando para financiar no Bradesco seria terrenos com valor abaixo de crédito de 750 mil. Então, às vezes, um terreno residencial num bairro, ou até mesmo num condomínio menor, esse terreno não seria viável financiar no Bradesco. Mas no Inter, dá para a gente financiar também. Só que o Inter, a especificidade é que o terreno tem que estar dentro de um condomínio e ele tem que ter um valor acima de 600 mil, avaliado acima de 600 mil. É tudo uma coisa mais, vamos dizer, elitizada. Exatamente. O banco hoje, ele está querendo, os bancos privados hoje, eles estão buscando esse cliente mais elitizado. Isso é uma nova tendência aí que a gente tem visto. Mas, o Henrique, tem algumas exigências, né, para que essas áreas, esses terrenos sejam financiados. O que o banco exige do cliente? Então, do cliente ele exige a questão vai ter a aprovação do crédito. E aí na aprovação do crédito a gente tem que ter o cadastro do cliente tem que ter uma renda formalizada, uma renda declarada. Então entra aí a análise do cliente, do perfil econômico desse cliente e também logo após tem a vistoria do imóvel. Então o banco ele vai no imóvel verificar. Faz a engenharia toda, ver se tem aquela medida mesmo. Exatamente. Porque é um pouco diferenciado do imóvel. Se financiar um imóvel na cidade é uma coisa. Você vai financiar uma área, um terreno grande e tudo mais, tem algumas exigências, por exemplo, em relação à documentação do vendedor, do próprio imóvel. Estou te perguntando isso porque é uma pergunta específica. Em Limeira hoje a gente tem muita área rural, muita chácara para vender e a gente tem muita dificuldade em financiar esses imóveis. Então, por exemplo, hoje a gente só consegue financiar uma chácara se ela tiver escritura e acima de 20 mil metros. Uhum. No banco privado, como que isso funciona? Para chácara a gente teria que ver a questão do fundo de investimento. E aí É uma coisa muito mais complexa. É muito mais complexo do que o banco em si. Porque a gente tem que avaliar o perfil desse cliente, né, o fundo de investimento, qual fundo que a gente vai pegar para colocar para fazer esse financiamento. Então é um trabalho mais detalhado, digamos assim. Entendi. A forma de financiar hoje, ela tem que ser sempre assessorada por alguém como você, por exemplo, né? É o ideal, né? Porque uma assessoria especializada junto com o cliente, ela é importante, ela é fundamental justamente para poder encaixar esse cliente. Porque o que é a nossa função? É justamente entender o perfil do cliente, saber o que ele pode, o que ele não pode, o que ele busca, até onde ele pode chegar, qual que é o perfil de crédito desse cliente e poder direcionar ele para a melhor instituição ali. Então, a nossa função é importante por conta disso, porque a gente direciona o cliente para a melhor opção. O que eu acho interessante no seu trabalho, né, na sua empresa, já trabalho vários anos com você, já tive várias experiências de negociações e que eu sempre achei interessante que você sempre tem o seu espaço lá disponível, que eu posso levar meu cliente lá numa reunião com você e você explana ali na hora todos os bancos. Exato. Né? Para o cliente sentir a vontade de escolher qual que é a melhor opção para ele e você traz para ele as melhores condições e você consegue fazer um estudo do que o cliente precisa para poder fazer esse casamento dar certo. Exatamente. Pode perguntar, pode falar. Coisa, por exemplo,
Eu sou correntista do Itaú. Tem vantagens em cima disso? Totais. É? Totais, é. O cliente hoje do Itaú, aquele cliente que tem um relacionamento, o cliente Uniclass, Personalité, ele tem uma taxa de juros mais baixa do que um cliente que não é correntista ou que está no segmento do varejo. Então, quanto mais relacionamento com o banco você tem, principalmente com o Itaú, melhor é a sua taxa, exatamente. Isso mesmo. Então, aquele cliente que possui um relacionamento com o banco, que tem algum produto ali com o banco, isso aumenta as chances de aprovação e também diminui a taxa de juros. A taxa dos juros. Isso. Ô Henrique, uma pergunta básica, assim, para quem está no mercado e a gente quer ter respostas para esses clientes. Uhum. Qual que é a expectativa, não digo dos bancos, mas de vocês que são correspondentes? Quais são as expectativas para o mercado agora, para 2026, em relação à taxa de juros, movimentação de financiamentos, estratégias? Qual que é a sua expectativa, ou da Prime, ou do ramo de vocês, de correspondentes, já que vocês estão tão ligados aos bancos, para 2026? A expectativa para a taxa de juros é uma expectativa que se reduza, né? A gente já tem visto um recuo, não tão significativo, mas a gente já tem visto um recuo das taxas de juros, e a tendência é que a Selic tende a recuar ou se manter igual ela já tem se mantido, né? E a tendência é que essa taxa de juros ela se abaixe aí para o próximo ano, principalmente por questões políticas, enfim, a tendência é que ela se mantenha ou que ela abaixe, né? Até porque o Brasil não aguenta um mais aumento na questão da taxa Selic, da taxa de juros, enfim. Então a nossa expectativa é que ela realmente se abaixe. Inclusive essa semana, entre ontem e hoje, não sei ao certo, eu soube de uma novidade da Caixa. Não querendo falar do seu concorrente, mas em relação ao mercado. A Caixa está buscando alternativas para a demanda atualmente, agora principalmente final de ano que vem ano de eleição, esse mercado, essa economia do jeito que está. A Caixa trouxe uma alternativa agora que vai voltar a financiar 80%, vai ter um limite de registros, vai ter um limite também de taxa de juros. E os bancos privados, eles vêm com alguma novidade? Alguma novidade, porque o mercado está carente, o mercado que eu falo consumidor, está carente de novidades em relação a isso, porque ninguém para de querer comprar o próprio imóvel, ninguém para de querer comercializar. O nosso imobiliário ele não para. É linear, muitas vezes ele aquece, daí ele dá uma diminuidinha, mas ele está sempre ali, né? Sim. No caso dos bancos privados, tem alguma novidade vindo por aí que você possa contar pra gente? Então, os bancos privados, a tendência é que eles voltem a fazer os 80%. A gente viu essa redução no começo desse ano, que a maioria dos bancos jogaram o LTV para 70%, então no mínimo 30% de entrada, e a gente já está vendo um recuo disso. Então a tendência é que eles voltem de fato a fazer os 80%, voltar a ser 80%, e, lógico, a política de crédito, a tendência é que a gente veja uma abertura na questão das aprovações. Mas é uma abertura para quem? Para aquele cliente que possui um perfil financeiro, que possui uma estrutura, uma robustez econômica. Aí sim, para esse cliente, a política de crédito, a tendência é que ela melhore. Por isso que é importante o cliente ter uma assessoria para justamente auxiliar ele na hora de fazer esse cadastro. E lá na Prime você consegue fazer tudo isso? Tudo isso. A gente tem contato direto com os gerentes das instituições que nós trabalhamos, justamente para fomentar esse cadastro. Então é importante que o cliente tenha a renda dele formalizada, aquele cliente que possui patrimônio, por exemplo, o cliente ele tem um imóvel, ele tem propriedade, então é importante o banco ver isso, porque o banco porque o banco precisa saber como que é esse cliente, para ele poder ter segurança em fornecer o crédito, porque os bancos hoje eles estão com um pouco de receio com relação ao não pagamento, né? Enfim. Porque eles fazem, né, um estudo, né,
das inadimplências. Isso, aí, né? E aí, de acordo com isso, é que eles soltam crédito, que eles aumentam também umas taxas. Através desse estudo que eles fazem, eles acabam entendendo o perfil de quem vai dar problema para eles também, Sim, né? exatamente. A análise do banco ela é muito minuciosa, então o cliente ele tem que estar com a saúde financeira boa, não pode ter restrição, tem que ter uma renda formalizada, e isso é um trabalho que nós fazemos diariamente lá no escritório, que é justamente preparar o cliente para a análise de crédito. Isso é o fundamental. Muitas vezes o cliente ele quer comprar, mas e não consegue ter essa assessoria de que às vezes tem uma renda um pouco informal, Uhum, recebe aluguel, exato. recebe alguma coisa sobre... Os bancos privados, eles são mais flexíveis com relação à comprovação de renda do que as taxas. Por exemplo, Bradesco, Itaú, esses bancos grandes, o que você pode dar de dica, assim? Que tipo de comprovação de renda que ele tem diferença? Cada banco pede uma coisa? Não, assim, dessa maneira não, mas existe... Parte privada, vamos dizer. Mas existe diferença do documento. Por exemplo, lógico, o imposto de renda com recibo é o que os bancos mais querem. Todos os bancos gostam. Gostam desse. E aí entra os complementos. Por exemplo, um contrato de locação, né? Um extrato bancário, um rendimento de uma PJ. Então isso é importante também a gente ter para complementar. O que manda de fato é o imposto de renda. Então o cliente que tem um imposto de renda ali bem feito, estruturado, informando o patrimônio, informando quanto de fato ele ganha, né? Esse cliente ele tá na frente. O banco vê esse cliente com uns bons olhos, né? Então, Potencial. com potencial, exatamente. Esse é o cliente que o banco quer. É o cliente que tem o patrimônio, que tem a renda formalizada, tudo certinho. Então, esse é o documento mais importante. Mas, lógico, às vezes o cliente tem um contrato de locação, tem uma movimentação bancária expressiva, isso a gente consegue complementar. Você sabe que, na verdade, cabe muito ao corretor, né? A imobiliária, ao corretor, demonstrar para o comprador, para o cliente, que não é simplesmente ele chegar e falar, vou comprar um imóvel, vou financiar, passa minha ficha aí no banco. Não é assim. O ideal é ser feito um estudo com, por exemplo, uma empresa especializada, que é o caso da Prime, que a gente é parceiro lá e tudo, para que você consiga projetar com esse cliente a melhor forma de apresentar tudo isso para o banco. Exato. É o que eu falo para todos os corretores parceiros, é estruturar o seu cliente. A gente sabe que o mercado, Fernanda, ele demanda uma certa celeridade, Sim. Ele demanda uma agilidade. Só que eu sou do time, eu prezo mais a segurança da operação e a concretização daquela operação A celeridade. do que você correr demais e acabar Queimando o né? cliente. Como diz lá em Minas, ele vai trupicar. Trupicando. Então assim, eu prefiro fazer algo estruturado, é o que eu falo para todos os parceiros. Gente, não adianta querer mandar, Henrique, precisa aprovar hoje. Não existe mais uma aprovação instantânea. Lógico. Você tem que estudar. Lógico, tem os clientes que são aprovados ali de bate-pronto. Por exemplo, o cliente no Itaú, o cliente no Bradesco, que já é correntista, já tem relação na renda. Já é personalidade. Isso, já tem um cadastro bem feito, esse cliente a gente aprova no mesmo dia. Mas muitas vezes a cliente tem isso que aconteceu comigo, tá? Você tem a conta no Itaú, mas você é aprovado no Bradesco. Exato, acontece bastante, porque entra muito a questão do rating, que o rating ele é o score do cliente naquele banco. Então, às vezes, o cliente tem um rating melhor no Bradesco do que no Itaú. E ele, para o Bradesco, é mais bem visto do que para a política de crédito do Itaú, porque cada banco tem uma política de crédito. Cada banco, ele escolhe qual perfil ele vai atacar. Então, às vezes, naquele momento, naquele cenário econômico, aquele cliente para o Itaú não está tão atrativo, mas para o Bradesco ele já está. Então, esse estudo a gente faz também, o que é importante, entendeu? Mas igual eu estava comentando sobre a aprovação. A questão da aprovação, lógico, a gente tem aprovações que são na hora, mas tem outras aprovações que aí a gente tem que fazer toda uma estruturação desse cliente. E às vezes é um cliente que para o banco não é correntista, ele é invisível. Então a gente tem que pegar a documentação, ver o que ele tem de renda, ver o que ele tem de patrimônio, conversar com o gerente. Às vezes tem algum ajuste que tem que fazer, às vezes tem uma restrição que está fácil de resolver.
Então, é o que eu falo para todo mundo. Gente, vamos planejar a operação. Não adianta a gente sair atropelando para lá na frente não concretizar. Exato. Eu acredito, Henrique, não sei se você concorda comigo, eu acredito que o processo de uma venda, desde o dia que o cliente vai lá fazer a visita no imóvel, o corretor leva para fazer a visita. Quero visitar mais imóveis, vai visitar outros imóveis, até que chega, é esse que eu quero, beleza. Pronto, resolvi. Resolvi, vou fazer uma proposta, faz a proposta. Quando você fecha o negócio, existe todo um procedimento, uma série de processos que a gente tem que seguir, que a gente chama de diligência, porque nessa diligência nós vamos estudar toda a documentação de imóvel, toda a documentação do vendedor, toda a documentação do comprador, até que seja feito um contrato. E nós não assinamos o contrato, se for financiamento, enquanto esse crédito não for aprovado. Nesse momento, vamos dizer o que a pessoa vai querer fazer com o banco privado. Não vai fazer pela Caixa, vai fazer com o Henrique ou com qualquer outro correspondente no banco privado. Todo esse seu processo, Henrique, não deixa de ter um procedimento de diligência também. Sim, com certeza. Então, assim, porque a pessoa não está comprando um relógio novo, um brinco. Você vai lá na loja, pega e leva embora. Não é assim, é um imóvel que, no mínimo hoje, o imóvel hoje financiado, o mínimo que consegue hoje, porque 200 mil? De financiamento? Não, um imóvel hoje que dê financiamento, atualmente em Limeira, pelo menos, é no mínimo 200 mil. 200 mil, por aí. Não, Fê. Aí nós estamos falando de 200 mil reais. Não é uma coisa que você está comprando, uma roupa que você está pagando 100 reais. E além disso, Fernanda, a gente tem que ter muito cuidado, porque é praticamente o sonho de todo brasileiro. Exatamente. Né? Então é algo que a gente tem que ter uma certa delicadeza e uma certa cuidade para poder tratar, para justamente a gente não frustrar o sonho de outra pessoa. Né? Nossa, e isso que é pra a responsabilidade gigante. Todo mundo, para a gente é mais uma segunda. Para o cliente, não, ele está comprando o imóvel dele, a casa dele. Então... A responsabilidade gigante. No sonho da vida. Exatamente. Ele planejou aquilo por quanto tempo, ele juntou a entrada, ele fez conta, ele planejou a parcela. Então, assim, é algo que a gente tem que ter um certo cuidado. E é isso que você falou, essa diligência toda que a gente tem que ter. É imprescindível, né? Para dar segurança no negócio, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Exatamente. E é isso que a gente preza, né? A segurança na operação. E como é que tá indo aí essa cozinha aí? Pode me contar? Essa panela é novidade para mim, que ela ainda não chegou lá em Minas, né? Que esse aqui é muito tecnológico. Ela tá muito Eu sou acostumado com fogão de lenha. Tô acostumado com fogão de lenha, ô Luciane. Não, então. Se pra ele te ensinar a cozinhar no fogão de lenha que você não aprendeu, foi nada. Não, mas vai ficar bom. Assim espero, né? Henrique, me conta um pouquinho, então, com relação à vistoria. Eu só tenho muita dúvida, como é que funciona tudo isso? Baseado em que tem isso? É uma pergunta muito boa, Lu, porque assim, a vistoria, o que é a vistoria? Concorda comigo que quando o banco está fazendo um financiamento, ele está comprando imóvel, né? Ninguém compra um imóvel sem antes ver. Claro. Então, a vistoria ela é justamente para isso, para o banco poder ver esse imóvel e ver se esse imóvel está dentro das políticas de crédito que ele aceita. Além disso, o banco ele quer ver se o imóvel de fato é aquele imóvel que a gente mandou a documentação, certo? Então ele vai ver a numeração desse imóvel, ele vai ver a questão da metragem também, ele vai ver quantos metros tem aquele imóvel, se está correspondendo o que tem na matrícula e o que tem na prefeitura, porque o engenheiro ele leva o laser, ele leva a trena para poder fazer as metragens, para poder bater, o banco ver se esse imóvel está devidamente averbado. Porque, como qualquer pessoa, o banco não vai comprar um imóvel que não esteja regulamentado, não esteja completamente averbado. Então, a vistoria ela é importante para isso. E, lógico, o principal para nós que a gente está dentro do mercado, um dos principais pontos é a precificação. Porque, além do banco ver as condições do imóvel, ver se está dentro das políticas de crédito que ele aceita, ver o preço. Então, é ali que a gente fica sabendo quanto que esse imóvel está sendo avaliado. E esse preço é importante para a gente saber qual que é a porcentagem, né? Na verdade, não qual a porcentagem, mas qual é o valor que o cliente vai conseguir de crédito em cima dessa vistoria. Tá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um imóvel, tá? E eu resolvi
fazer uma coberturinha na garagem e não averber isso na minha escritura. Tem que tomar cuidado. Qual é a porcentagem que o banco privado aceita aí? Ó, vai depender do banco. Por exemplo, hoje o Bradesco ele aceita até 50% de divergência diária. Mais que isso, a gente vai precisar de acordo do gerente regional. E aí vai depender de caso para caso. Já o Itaú ele aceita até 150% de divergência diária. Então é mais que o dobro. Nossa Senhora. O Itaú, nesse sentido, ele dá uma flexibilidade aí para nós. Já o Santander vai em torno aí de 40% de divergência diária, dependendo do caso. O Inter, ele não tem um limite. O Inter vai depender da vistoria. Se o banco... O que o engenheiro fala? E o banco vê esse imóvel e vê se esse imóvel tem interesse pro banco, né? No caso, no Inter. Então, assim, tem um imóvel, eu fiz uma benfeitoria nesse imóvel. Dependendo do tamanho dessa benfeitoria, a hora que bate na engenharia, pode ser que o banco negue esse imóvel porque ele não está averbado, né? Então tem que tomar cuidado, por isso que é importante a gente ver essa documentação, saber como que tá esse imóvel. É o que a gente falou de diligência. Exato, pra gente não ter surpresa na frente. Tá, a gente ouve muito assim, o que tem a mais favorece o cliente. É fato isso? Não necessariamente, né? Porque, por exemplo, se tem muito a mais, esse imóvel, às vezes, ele pode ser que não tenha sido aprovado da prefeitura. Esse projeto... Paranápolis, existe todas as leis do município e o banco não vai pegar um imóvel que não esteja devidamente averbado e regularizado, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Essa conversa é muito real. O pessoal fala, não, mas aí o banco tá no lucro. Não é bem assim. Então é o que fala. Né? Não é bem assim, porque o banco tem as diretrizes jurídicas, enfim. Então a gente tem que, como se diz, a gente tem uma linha ali, tem uma estrada, a gente tem que seguir ela. Se a gente sai um pouco da estrada, pode ser que a gente perca um carro e... Mais uma vez a gente cai na mesma retórica que a gente tá falando todo o programa aqui. Se você não tiver alguém com experiência, com expertise, Gabazitada. né? Por exemplo, com taxa bancário, em corretor de imóveis, uma imobiliária que tenha know-how aí no mercado, com assessoria jurídica e tudo, muitas vezes as pessoas podem se dar mal. Por exemplo, imóvel comercial, né? Tem muito comercial misto, que tem residência em cima e comércio embaixo. O corretor às vezes não sabe, né? Não tem essa assessoria que você dá, não dá financiamento, perde a venda. Como é que funciona isso no banco privado? Então, vai depender do banco. O imóvel misto, ele tem certas instituições que aceitam ele, igual o Itaú aceita, o Santander aceita, só que aí, na vistoria, a gente vai saber como é que vai ser enquadrado esse imóvel. Então, é o que eu falo também da gente ter um certo cuidado. Então, por exemplo, peguei um imóvel misto, ou até mesmo um imóvel multifamiliar, que é aquele imóvel que às vezes tem uma edícula no fundo, que tem, às vezes tem outra casa. Então, Tem uns que tem 3, 4. Então é algo que a gente tem que tratar com cuidado com o cliente. O imóvel misto é a mesma coisa. Pessoal, olha só, a gente tem o crédito aprovado, vamos dar início à sua proposta, vamos solicitar a vistoria. A gente só vai ter total certeza após o laudo, porque quem dá a palavra final é o banco. Igual edículas, né? A gente vê muito aqui em Limeira edículas que o pessoal utiliza para festa. Arquitécnico. Tem muito. Eu tive um caso recente de uma edícula que era de fato um salão de festa, e aí a gente fez a vistoria, só que o corretor não tinha passado para mim, que era uma edícula. E aí o engenheiro marcou a vistoria, deu 2 dias, chegou o laudo, já chegou a minuta do contrato, quando a gente foi ver, o valor de crédito tinha sido reduzido. Completamente diferente. Por quê? A operação passou de residencial para comercial. Diminuiu o prazo, consequentemente aumentou a parcela, a capacidade de renda dela diminuiu, o valor de financiamento diminuiu. E eu não sabia. A gente pegou, para mim foi uma surpresa. Quando isso pegou... E tem que ser uma coisa em conjunto, um corretor, juntamente com o correspondente, Exatamente. com os dados e as informações que os clientes têm que passar, tanto o comprador quanto o vendedor. E a ideia principal que a gente está falando desde o início, vamos fazer uma reunião com o Henrique lá na CAP, juntar as notas ajustadas a falar nossos sistemas
tem que haver a diligência do início ao fim, tem que haver essa assessoria do início ao fim. Porque, gente, Pra não pegar de surpresa. Porque esse caso, por exemplo, eu fui pego de surpresa. Porque eu não sabia qual tava muitas vezes você Cara, tem que surpresa, porque é isso que eu fico preocupada. Porque, assim, gente, você é corretor de imóveis, é simplesmente, sei lá, achar um comprador, achar um vendedor, tchau, fazer um negócio, falar quanto é a comissão e acabou. Isso não, é muita responsabilidade. Você tem que fazer o processo inteiro do início ao fim. Você tem que saber que você está mexendo com vidas, né? Com pessoas. Exato. Muitas vezes com sonhos. Sim, né? A pessoa às vezes guarda. Na grande maioria era vez. Era pra isso e tudo. Só sei de uma coisa. Que eu tô com fome. Aposto que... Ah, não, pera um pouquinho, que eu preciso só fazer uma pergunta. Henrique, eu passei uma situação essa semana de um imóvel que nós nos reunimos todos os corretores lá e meia dúzia ficou na dúvida. Dá, não dá. Dá, não dá. O banco privado, eu posso fazer uma vistoria prévia? Boa pergunta, Lu. Não existe essa. Não existe isso. Até onde eu sei, tá? Santo privado. Até onde eu sei, não se faz essa vistoria prévia igual tem na Caixa. Tá? E a Caixa, pelo que eu sei, você consegue fazer uma vistoria para o vendedor, né? Para ele ter um laudo ali durante 6 meses, se eu não me engano. Nos bancos privados, até onde eu sei, não se faz essa vistoria. Então a gente tem mesmo que passar a análise, iniciar o processo. Isso é regra dos bancos privados, a gente já sabe. Exatamente. Entende? Sanguinho subindo, gente, lembra da dica da Nandinha. Agora nós vamos virar o que leva. Rafa, hoje eu tô só no tranquilidade. Eu não tenho que fazer nada. Especialidade da Fernanda, especialidade do convidado. Vou descansar. Se levanta daí, sua folgada. Oi. Vão lá me ajudar a virar o filé. Mas não é a hora que você quer virar o pilé? Não, eu tô cansada hoje também. Eu só vejo ir lá virar o filé, tô. Isso doeu, gente. Doeu, você não fez nada hoje, você deixou tudo pro convidado fazer, né? Muito folgada, gente. Depois fala que sou eu que sou folgada. Eu vou perguntar pra ele quem cortou a cebola, quem coisou o alho. Gente, é o seguinte. Eu sou a cabeça pensante desse programa. Então isso já dá muito trabalho. E agora eu vou cozinhar. E quem cortou o filé mignon? Cortou. Quem comprou? Ai, quem comprou? Quem que tá aí? Bom, depois de tanto conteúdo, agora nós vamos à hora da verdade. Vamos ver se o conteúdo da receita ficou bom. Agora eu quero ver, Henrique. Vamos provar? Vamos Provar? Todo mundo ao mesmo tempo? Então bora. Então, 13. Vamos lá. O filé eu tenho certeza que ficou maravilhoso, né, gente? Fui eu que fiz. Isso, Fernando. Vamos ver se esse risoto prestou. Vamos lá. É assim que mineiro fala, não é? Vê se prestou, vê se ficou bom. Tá uma delícia. Eu. Gente, eu amo limão siciliano. E eu amo risoto. Você acertou absurdamente. Agora eu entendi. Você pegou a Ana Laura pelo estômago. Foi mais ou menos isso. Ana, precisa contar pra nós. O quê? O que aconteceu que você pegou ela pelo estômago? Não, então é porque eu e a Ana, nós fomos primeiros namorados e aí depois de 10 anos nós nos reencontramos. Como assim? Peraí. Não, calma. Isso é coisa de filme. É você, ela? Você e a Ana, vocês dois eram de Tuiutaba? Isso, nós dois de Tuiutaba. Ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. Tá explicado, o menino tem 34 anos, há 10 anos atrás tinha 24 e tal. Você foi o primeiro namorado dela, ela sua primeira namorada. Exato. Vocês namoraram quanto tempo? Isso, namoramos 3 anos.
E aí depois a gente terminou, cada um seguiu sua vida. Ô, judiação. E aí depois de 10 anos nós nos reencontramos. E aí no nosso primeiro reencontro eu fiz um risoto, esse mesmo risoto que a gente tá Não brinca. Então esse risoto tá celebrando, então, o casamento. Exatamente. E isso que conquistou ela, então, desnola. Eu acho que sim, né? E peraí, eu ouvi falar, algum passarinho me contou que faz um mês que vocês casaram. Tem um mês. Vem cá, Ana Laura. Não, essa eu vou ter que confirmar. Faz um mês que vocês casaram? Fez um mês, dia 20. Então esse risoto aqui foi a reconquista Foi. pelos estômagos. Que era tão magrinha, você fez a Começo. com reconquista, falei. Reconquista. Recomeço. Então, parabéns pra você. História muito bonita. Essa história linda te rendam frutos, filhos e que perpetue aí por muitos e muitos Se anos. Deus quiser. Porque eu acompanho o seu trabalho, eu vejo como você é guerreiro, né? E eu descobri hoje que Ana Laura é dermatologista, gente. Quem precisar de uma dermatologista, vou tá aqui, Ana Laura. Nós estamos precisando, né? Nós vamos... Minha pele tá uma cutis maravilhosa. Você que tá precisando fazer uma revisão. Eu tô vendo que tá... Umas manchinhas ou outra, porque eu tô muito sol, mas você tá com uma Mas ruga você também tem, eu só ruga que não é ruga. Não, nós estamos aqui, você marca de preço. Não, isso é uma marca de impressão. É impressão sua, que você tá olhando aqui, não tem ruga nenhuma. Então, ó, Gente, obrigada pela presença de vocês. Adoramos conversar com vocês dois. obrigada. Foi uma delícia. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, Henrique. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite do Fernanda, Lu. Foi um prazer estar aqui hoje nessa cozinha, fazer esse jantar para vocês. Foi muito especial para mim, muito significativo. E eu espero ser convidado mais A vezes. gente pode repetir? Tenho certeza, só que aí eu quero ficar fora da cozinha. Mas deixa eu te contar, perguntar, né? Lá na Prime tem cozinha? Lá não tem. Então você manda fazer uma, porque agora a gente vai começar a fazer as cozinhas itinerantes. Ixi, aí eu tô enrolado. Então você arruma um jeito com um fogão Pode deixar, de indução, dá um jeito lá. a gente ajeita. Gente, obrigado. O programa de hoje foi maravilhoso, cheio de conteúdo. Precisando alguma dúvida, chama a gente no privado, no Instagram, no YouTube, né? Segue a gente no Corretoras na Cozinha no Instagram, que a gente já abriu o Instagram da Corretoras na Cozinha. E se inscreva no canal. E qualquer dúvida, questionamento, quer que a gente convide alguém, pergunta lá, gente. Nós estamos aqui. E vai estar lá para responder também. Com certeza. Aqui é o contato do Henrique, a gente passa. Vamos colocar aqui embaixo na descrição o @, do Henrique, o contato do Henrique. E estamos aqui para poder participar agora de um novo episódio semana que vem. E eu acho que vocês vão gostar mesmo. Não pode dar um spoiler? Só um pouquinho. A gente só vai ir um pouquinho longe. A gente não pode nem contar que a gente vai para Florianópolis? Oh, meu Deus. Ai, gente. Não existe segredo com essa mulher. Mas é muito boa a notícia. Para quem segue a gente, ó. Gente, já que ela cantou, chamaram a gente para ir pra Floripa. Cuidem. Seremos obrigadas a ir. Ó, segue a gente no canal que vocês vão ver muito conteúdo ainda, viu? Beijo. Beijo.